Você terá o controle total sobre suas reações emocionais e, consequentemente, sobre o resultado das suas interações sociais em exatamente 3 semanas de prática contínua da autoproteção psíquica. A maioria das pessoas que você encontra hoje está operando no modo de resposta automática. Alguém dispara uma crítica, um comentário invasivo ou um erro operacional, e essa pessoa imediatamente cede sua paz interior, entregando de bandeja o comando do próprio estado de espírito para um agente externo. Manter a paz sob ataque, ou melhor, agir como se a crítica ou o estresse simplesmente não tivessem a capacidade física de ferir sua harmonia, funciona como uma barreira química contra o esgotamento. Quando você decide que o estímulo exterior, por mais agressivo ou frustrante que seja, não tem permissão para alterar sua frequência interna, o observador externo perde a única ferramenta que ele possuía para manipulá-lo: a sua própria reação emocional desmedida. Observe o ambiente ao seu redor hoje. O que você vê? Pessoas constantemente sobrecarregadas, reagindo a cada notificação, a cada mudança de plano, a cada opinião alheia, como se estivessem vivendo num campo minado emocional. Essa agitação incessante é o efeito final, o ponto mais visível de um desequilíbrio que começou muito tempo atrás, no momento em que alguém aprendeu, ainda na infância ou no início da carreira, que o mundo externo é quem define o valor e a validade de suas emoções. Retrocedendo na linha do tempo, percebemos que esse comportamento, que hoje chamamos de reatividade tóxica, não é algo que surgiu por acaso. É uma herança comportamental. Fomos condicionados a acreditar que, se alguém nos desrespeita, somos obrigados a devolver o desrespeito para manter nossa dignidade. Isso é uma armadilha. A lógica da autodefesa desequilibrada nos diz que, se não lutarmos, perdemos. A realidade do autocontrole superior, aquela que grandes mentes estudaram por gerações, aponta exatamente o contrário. O maior poder que você pode exercer sobre uma situação hostil é a sua indiferença técnica. Indiferença não é apatia. Pelo contrário, é uma decisão estratégica. Quando você retém sua energia, impedindo que ela seja dissipada em discussões estéreis ou em processos de vitimização, você redireciona esse combustível para a construção de resultados concretos. Imagine um dia inteiro de trabalho, onde o custo da sua atenção não foi drenado por pequenas brigas de egos ou por tentar justificar cada passo seu para quem, na verdade, não está interessado na sua explicação. Pense em quem, no seu círculo social ou profissional, parece nunca se deixar abalar por nada. Existe uma autoridade natural que emana dessas pessoas. Isso não é arrogância. É a clareza de quem compreendeu que a paz não é um estado que você busca fora. Ela não é um bônus por ter tido um dia sem problemas. Ela é uma construção que você sustenta internamente, independentemente do caos. Se você deixar sua tranquilidade ser derrubada por uma palavra ríspida, significa que sua tranquilidade era frágil demais. Muitas vezes, a necessidade de ter sempre a última palavra ou de provar que você está certo em uma discussão sobre pontos irrelevantes serve apenas como uma distração para o fato de que você não domina seu próprio foco. A verdade é que a grande maioria das feridas que acumulamos durante o dia não são causadas pelo que as pessoas disseram, mas pelo peso que decidimos dar ao que foi dito. A interpretação é sua. O gatilho é externo, mas a explosão interna é de sua total responsabilidade. Recuando ainda mais, até o momento em que a cultura do reagir a tudo foi disseminada, encontramos uma supervalorização da opinião alheia. A estrutura social impôs que, se você não rebate, você é passivo. Isso criou gerações inteiras de pessoas exaustas.
O custo de continuar ignorando essa dinâmica de manutenção de paz é altíssimo. Você paga com seus níveis de cortisol, com sua qualidade de sono e, principalmente, com a perda de autoridade sobre si mesmo. O processo de desconstrução desse hábito precisa ser radical para que a mudança seja perceptível. Não se trata de uma decisão morna de tentar ser mais calmo. Trata-se de adotar uma postura de observador inabalável. Quando uma situação de estresse surgir, seja um e-mail atravessado, um desentendimento familiar ou um desafio que parece insuperável, interrompa o ciclo vicioso. Em vez de disparar a resposta imediata, que é o caminho de menor resistência, faça o esforço consciente de recuar. Respire. Deixe a carga emocional passar por você sem que ela encontre onde se ancorar. O resultado dessa postura muda a dinâmica de qualquer relacionamento instantaneamente. Quando a outra parte espera uma explosão ou uma defesa frenética e encontra o silêncio, a calma ou uma resposta técnica desprovida de carga emocional, o jogo termina antes mesmo de começar. Você retoma o assento do motorista da sua vida. Isso é autodomínio aplicado em tempo real. Perceba que até aqui estamos falando de algo que parece fácil, mas exige uma disciplina brutal. A maioria das pessoas prefere a dor familiar de se irritar à disciplina desconhecida de se manter em paz. O ganho, porém, é de outra ordem de grandeza. Você para de desperdiçar energia lutando contra ventos e começa a velejar com eles. Sua vida começa a mudar porque você passa a agir sob diretrizes internas, não mais sob ordens de um ambiente instável. Considere a natureza das interrupções. O que mais rouba o tempo das pessoas são, na verdade, as tentativas de consertar ou responder a conflitos que nem deveriam ser foco. Se você filtra o que deixa entrar na sua área de paz, você automaticamente sobra com mais tempo, mais lucidez e um olhar muito mais apurado para o que realmente constrói progresso na sua vida. Essa é uma mudança de identidade. Quem leva a sério a preservação da própria paz deixa de ser um bombeiro emocional para se tornar alguém que constrói castelos. A diferença está em onde você aplica o seu poder de atenção. O custo de ser reativo é a mediocridade, porque a reatividade te mantém na superfície dos problemas, girando sempre em torno da mesma órbita caótica. Quem mantém a paz, profundidade e perspectiva enxerga o padrão antes que o problema se torne grande. Por que as pessoas temem o silêncio? Porque no silêncio elas são forçadas a olhar para o próprio caos. É mais seguro se esconder atrás de uma reclamação ou de uma discussão acalorada. É um mecanismo de defesa primitivo, mas é uma escolha cara. Manter a paz não é a ausência de problemas, é a presença de uma estratégia superior que não permite que os problemas virem catástrofes emocionais. Você já percebeu como certas pessoas parecem ter o toque de Midas para problemas? Nada dá certo, tudo vira um drama. Isso não é má sorte, é um ciclo de feedback negativo. A pessoa reage a tudo com desespero, o que afeta sua tomada de decisão, o que gera erros, que geram mais estresse. Para quebrar isso, o primeiro passo é, de fato, a decisão de não ferir a própria paz por nada externo. A paz é o solo fértil onde a solução cresce. Sem essa base, você só colhe plantas daninhas emocionais. Ao começar a tratar cada contrariedade com a mesma leveza de quem espanta uma mosca, você percebe que a hierarquia do seu mundo muda. Coisas que você achava cruciais perdem a importância. Pessoas que você achava indispensáveis para sua validação perdem o poder sobre você. Esse é o momento exato em que a sua vida começa a mudar. Quando você para de buscar permissão para ser feliz no meio da tempestade e decide que a tempestade só existe porque você ainda não aprendeu a ignorar o vento.
Toda essa mudança repousa em uma premissa quase esquecida, na era da conexão ininterrupta. A sua mente é um território sagrado. Cada vez que você permite uma intrusão, cada vez que você sacrifica sua estabilidade por uma discussão inútil, você está entregando uma chave de acesso para o lado de fora. A proposta aqui não é se alienar, mas se tornar um guardião rigoroso. O custo da atenção é um recurso finito. Gastar esse recurso com o que tenta ferir sua paz é o desperdício mais comum da sociedade moderna. Talvez o ponto mais difícil de assimilar seja que não existe uma conquista final desse estado. Não é algo que você alcança um dia e está garantido para sempre. É prática, é um músculo que atrofia se não for exercitado. Se você for provocado e escolher a calma, você fortaleceu a barreira. Se você ceder, a barreira enfraquece. O segredo da constância está em não se punir pelo deslize, mas aprender a identificar o momento exato em que a sua paz foi violada e retomar o comando o mais rápido possível. A aceleração do mundo, impulsionada por interações que demandam urgência e reações rápidas, nos forçou a acreditar que o tempo de resposta é a medida do sucesso. Isso é uma mentira conveniente para quem não tem controle emocional. O sucesso verdadeiro, a estabilidade e a clareza para tomar decisões que mudam a trajetória de uma existência, exigem justamente o contrário. A capacidade de pausar quando tudo ao redor quer que você corra. Essa pausa é o único lugar onde a sabedoria habita. Se pararmos para observar o funcionamento interno de quem alcançou resultados sólidos, veremos que eles não operam na urgência. Eles operam com uma margem de manobra, uma soberania sobre a própria energia. Eles tratam a paz como o ativo mais valioso que possuem, protegendo-a com uma vigilância que beira o fanatismo. Enquanto o mundo exterior clama por sua atenção de forma histérica, eles mantêm o foco no que é essencial, sabendo que a única forma de serem afetados é permitindo a entrada do que não lhes serve. Essa postura de agir como se nada pudesse ferir sua paz não é apenas um conselho comportamental, é a fundação da sua eficácia. Quando você entende que o seu estado interno determina a qualidade da sua percepção, o jogo muda. Um mundo confuso é visto como uma oportunidade para quem mantém a calma, enquanto é uma prisão para quem se deixa levar. A vida não muda porque o mundo ficou mais fácil. Ela muda porque você se tornou alguém a quem o mundo não consegue mais desestabilizar. A desconexão entre o caos externo e a sua calmaria interna cria uma assimetria de poder. Quem está desequilibrado joga todas as suas cartas na mesa a cada interação, entregando o controle de si mesmo para as circunstâncias, para o trânsito, para a crítica alheia ou para o imprevisto. Você, ao optar pela inabalabilidade, retira essa margem de lucro de quem deseja controlá-lo. Não se trata de uma estratégia defensiva, mas de uma manobra de soberania absoluta sobre o único território que é, de fato, seu, o espaço entre o estímulo e a sua resposta. Avalie o custo de continuar operando no modo reativo. Cada vez que uma provocação externa consegue transpor seus muros e ditar o seu humor, você sofre uma perda silenciosa de autoridade pessoal. Esse desgaste não é apenas emocional. Ele se materializa em decisões medíocres, em relacionamentos fragilizados e na sensação constante de que a vida está acontecendo a você e não por você. A paz de espírito nunca foi uma ausência de conflitos. É a consciência plena de que nenhum conflito possui autoridade suficiente para definir o seu valor, a sua direção ou a sua clareza de propósito. Se você deseja transitar pelo mundo, mantendo a integridade da sua visão, deve parar de negociar o seu sossego em troca de migalhas de razão ou de validação efêmera.
Perceba que essa inabalabilidade atua como um filtro seletivo na sua realidade. Quando você para de reagir, você também para de alimentar as dinâmicas destrutivas que dependem do seu fogo para se manterem vivas. O fogo só continua se tiver combustível. Quando você retém o seu, o que antes parecia um grande obstáculo simplesmente perde a sustentação e colapsa. O custo da paz é o desapego total à necessidade de vencer discussões triviais. É um preço baixíssimo a pagar pela posse integral da própria mente. Considere o impacto de terminar hoje essa busca por controle externo. A sua eficácia não reside em quanto você consegue manejar, mas enquanto você consegue descartar. A partir deste momento, observe o seu ambiente com a postura de alguém que já sabe que nada pode tocar a sua essência, a menos que você forneça o consentimento. O mundo não vai parar de exigir a sua desordem, mas você não tem mais a obrigação de oferecê-la. Você compreendeu, enfim, que o seu estado interno não é o reflexo do que acontece lá fora. O que acontece lá fora é que acaba sendo filtrado pela qualidade da sua paz. A liberdade que você tanto buscava sempre esteve disponível. Ela repousa no exato ponto em que você decide, conscientemente, que a sua serenidade não está à venda. Recupere esse domínio hoje e observe como, sem qualquer esforço de mudança no cenário externo, a sua vida passa a ser outra coisa.